de Jonas, nós vamos apenas recapitular um pouco aquilo que nós falamos no nosso último encontro, há um mês atrás aproximadamente, em que nós estivemos trabalhando com toda a parte introdutória do livro e o capítulo 1. E hoje nós vamos rever um pouquinho de tudo aquilo e vamos entrar e estudar um pouco, pensar um pouquinho mais acerca do capítulo de número 2. Nós não podemos nos esquecer que Jonas é o missionário mais bem sucedido, que no final das contas fracassou. Sabemos que Jonas, ele era nascido em Gat-Hefer, uma pequena aldeia de Zebulon, mais ou menos a 7 quilômetros de Nazaré. Ele viveu no século 8 a.C. e profetizou a expansão do reino do norte, sob o comando de Jeroboão II. Jonas foi o primeiro profeta levantado para exercer seu ministério entre gentios de forma específica. Diz assim o texto de 2 Reis 14, de 25 a 27. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel. É uma palavra que está falando do rei Jeroboão II, desde Lebo-Amate até o mar do Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Então, nós temos, passando o slide aí, Jonas profetizando no reino do norte. A época é mais ou menos o ano de 793 a 753 a.C., no reinado de Jeroboão II. Jonas, ele se levanta e ele é uma ferramenta de Deus especificamente para pregar a uma nação de não-judeus, e por sinal a nação pior que existia no mundo. Nós temos que entender o contexto do Antigo Testamento, o contexto de Israel aqui nessa situação em que nós temos, após o reinado de Salomão, o reino ainda era um só, a nação de Israel era uma única nação. E no reinado do filho de Salomão, há um grande aumento dos impostos, e o reino então ele se divide, sendo 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. E aí a gente tem profetas e reis que surgem no norte, profetas e reis que surgem no sul. Por isso que na sua Bíblia e na minha tem o livro de 1 e 2 Reis, descreve esse período da história de Israel. E nós temos no reino do norte, já havia havido o ministério de Elias, já havia ocorrido o ministério de Eliseus, e agora nós estamos exatamente no ponto em que o ministério de Jonas está sendo executado. E é um ministério específico, é um ministério direcionado, é um ministério em relação a uma nação de gentios. Passando o slide, nós sabemos o resto da história, que o reino do norte, a nação de Israel, as 10 tribos ao norte, ela chega ao seu fim em 722, quando os assírios eles destroem Samaria, eles exilam Israel para a Síria, e Judá então ele é poupado nesse momento por causa do rei Ezequias. Mas o reino do sul prossegue, e aí a gente vai descobrir que lá na frente, 586, nós temos aí o fim do reino do sul, na terceira investida de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele faz 3 grandes investidas contra a nação de Judá. A primeira em 606, 10 anos depois, 596, ele faz a segunda investida, e a terceira e mais assoladora de todas, por assim dizer, é essa segunda, mas a terceira ele faz 10 anos depois, inclusive, em 586. Na primeira, ele leva os nobres, os inteligentes, os sábios, os entendidos, os formadores de opinião. No livro de Daniel nós lemos Daniel e seus amigos sendo levados para a Babilônia, porque eles eram dessa categoria de gente, pessoas entendidas e sábias, ainda com pouca idade. Na segunda investida, Nabucodonosor ele leva a classe média e ele destrói Jerusalém, ele põe fogo em Jerusalém. E aí você tem o livro de Lamentações de Jeremias na sua Bíblia, porque é o profeta chorando por
destruída pelo rei babilônico Nabucodonosor. E a terceira investida de Nabucodonosor, ele praticamente, a classe mais pobre que tem lá, ele nem leva para o exílio. E essa terceira investida aí, Jeremias, ele está lá e ele tem a opção de ir viver bem na Babilônia. Mas, na grande realidade, ele prefere ficar com a ralé do povo, um povo que nem digno do exílio era. Esse povo está revoltado com Nabucodonosor, esse povo está vivendo muito mal na terra, e esse povo decide voltar para o Egito, e volta para o Egito. E na volta para o Egito, justamente a tradição vai dizer que foi aí que Jeremias morreu, e o profeta, então, um dos grandes profetas de Deus, o profeta Jeremias, ele vai vir a falecer lá no Egito. Aí a gente sabe que lá na frente, depois dos 70 anos de cativeiro, houveram os retornos para a terra, e aí a gente tem então o restabelecimento da nação, o restabelecimento do culto, e aí você vai lá para o finalzinho do Novo Testamento, você já está nos dias de Malaquias, você já vai ver que o povo já está pecando tudo de novo, e fazendo um culto de qualquer maneira para Deus, e praticando um culto de qualquer forma, estão apresentando qualquer coisa para Deus, e aí você já vê Malaquias usado por Deus, repreendendo e corrigindo o povo. Então, esse é um pequeno resumo da história de Israel. E nós estamos justamente nesse ponto que ainda existia Reino do Norte. O ano é 793 a 753 e nós temos o profeta Jonas. Vamos lembrar um pouquinho da questão do contexto. Passando o próximo slide, o contexto político. Nós sabemos que a Síria era uma ameaça para Israel desde 880 a.C. Tinha forçado os israelitas a pagarem tributo nos últimos 50 anos, até Jeroboão II tornar-se rei. Jeroboão sacudiu esse jugo, mais ou menos em 790, e estendeu o Reino do Norte ao seu maior limite desde Salomão. No tempo de Jonas, Israel sentia-se seguro e estava em ascensão, enquanto a Síria achava-se em declínio político. Contexto religioso, Israel tornava-se mais e mais convertido em pedra, um coração duro contra Deus, independentemente moralmente degradado e egoísta, vivenciava um período áureo, mas a nação estava inconsciente que Deus lhe havia concedido esta misericórdia com a finalidade do arrependimento e não da independência. Isso eles não estavam entendendo. A Síria, politicamente, a Síria estava em declínio nessa época. Moralmente, os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça sensual e cruel, viviam de saques e orgulhavam-se dos montes de cabeças humanas que traziam de violentas pilhagens de outras cidades. A cidade de Nínive era fortificada com um muro externo que tinha 96 quilômetros de extensão, 30 metros de altura e uma largura suficiente para 3 carroças conduzidas lado a lado. Haviam 50 torres de 60 metros de altura para o serviço de vigilância realizado pelas sentinelas. Religiosamente, o povo estava saindo de um contexto de idolatria para crer na existência de um único Deus, ainda que não fosse o Deus de Israel, e estavam caminhando então para a monolatria. Vamos falar um pouquinho, a gente falou no último encontro sobre a crueldade dos assírios. Nínive tornou-se famosa pela sua crueldade. A crueldade, a Síria era lendária. Todos os povos detestavam as práticas desumanas de suas tropas vitoriosas. Seus métodos de tratar os vencidos incluíam arrancar a língua, decepar as mãos, cegar e esfolar. Os exércitos assírios, avançando contra cidades como nuvens de gafanhotos, eram tão turbulentos e perversos que algumas cidades, ao verem que seriam invadidas, cometiam suicídio coletivo, em vez de cair nas mãos dos brutais assírios. Então, na lógica de Jonas, se Nínive fosse destruída, Nínive mais tarde não representaria uma ameaça para Israel. Então, quando a gente olha para o livro de Jonas, como eu falei no último encontro, nós não podemos observar tão somente uma história simples de um homem que recebeu uma ordem clara de Deus e ele vai para o caminho oposto, de um missionário que simplesmente nós pegamos um rótulo e colocamos nele dizendo que ele é um simples profeta fujão. Essa é uma leitura superficial, simples e até injusta do livro de Jonas. Porque o que nós vemos nesse livro é a história de Deus, sua infinita misericórdia, querendo alcançar um povo de costas
para ele, um povo com seus próprios valores, com suas próprias inclinações, com seus próprios vícios, com seus próprios desejos, e mais, um povo absolutamente caracterizado pela maldade, caracterizado pela crueldade. Você ia chegando em Nínive, no caminho você via cabeças humanas pilhadas, umas em cima das outras, em pilhagens, em pilhas de cabeças humanas, e os ninivitas se orgulhavam disso, porque significava a expansão e o crescimento do Império Assírio por onde quer que transitar. Você tem que imaginar um missionário Jonas recebendo a ordem de Deus e tendo em sua mente a visão de que ele poderia chegar em Nínive e, ainda estando vivo, poderia ser levado pelos guardas e ter a sua própria língua arrancada enquanto ele estava vivo. Você tem que imaginar uma cidade de Nínive truculenta, de pessoas violentas que se orgulham da maldade e de que um dos seus métodos era enterrar uma pessoa na areia, deixar ela só com a cabeça para fora, puxar a língua da pessoa, bater uma estaca e deixar ela no sol até morrer. Então, quando nós olhamos para o contexto da cidade de Nínive, dos ninivitas, nós aprendemos duas coisas essenciais. A primeira, não há dúvida de que era a sociedade mais cruel e sanguinária da época de Jonas. Mas a segunda grande verdade que a gente aprende é a infinita misericórdia de Deus em querer alcançar essas pessoas. As pessoas que menos valiam no mundo, as pessoas mais voltadas para as coisas malignas, mais tendenciosas à malignidade, eram justamente as pessoas que Deus queria alcançar, e Ele queria que Jonas levasse a sua mensagem até aquela cidade. E Jonas então é desafiado a sair da sua cidade e ir para o coração do Império Assírio para anunciar uma mensagem de condenação para aquele povo. Quantos de nós não agimos como Jonas? Porque Deus manda ele para um lado, ele vai para o extremo oposto, ele vai para Tarsis, costa da Espanha, fugindo destemidamente daquilo que Deus queria. O propósito do livro, o objetivo do livro era declarar a universalidade tanto do julgamento quanto da graça divina. Deus julga a iniquidade em todas as esferas e do mesmo modo reage ao arrependimento de todas as nações. A história também retrata que quando o povo de Deus deixa de ter interesse pelos perdidos, perde a visão do objetivo e programas divinos do mundo. O livro de Jonas, ele foi muito bem resumido pelo preletor do país de Gales, Stuart Olyott, em a história do missionário mais bem sucedido que fracassou. E esse fracasso ele se dá muito por essa questão de que quando o povo de Deus ele deixa de ter interesse pelos perdidos, quando uma igreja, quando uma comunidade de fé deixa de ter interesse pelos perdidos, perde a visão do objetivo de Deus, do propósito de Deus, do programa de Deus para esse mundo. E acaba muitas vezes esse tipo de igreja, esse tipo de comunidade se perdendo dentro das suas próprias atividades, porque tira o foco de levar o Evangelho de Jesus às nações, especialmente aqueles que não conhecem nada do Evangelho e que devem ser alcançados pela infinita misericórdia, graça de Deus. O personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, é Deus. Por quê? É ele que manda Jonas ir a Nínive, é ele que manda uma tempestade atrás de Jonas, é ele que acalma o mar após Jonas ser jogado para fora do navio, é ele que manda um grande peixe para engolir Jonas, ele que preservou Jonas do ventre do grande peixe, ele que manda o peixe vomitar Jonas, ele que comissionou novamente o profeta, ele que perdoou os habitantes de Nínive e ele que exorta o profeta. O principal personagem do livro de Jonas não é necessariamente Jonas, mas é Deus. Se nós fôssemos esboçar o livro de Jonas e simplificá-lo em 4 palavras, você poderia falar que o primeiro capítulo diz respeito ao descaso, o segundo capítulo que nós vamos ver hoje diz respeito à dependência, o terceiro capítulo diz respeito à diligência e o quarto capítulo eu costumo chamar de um capítulo chamado decepção. Você quer resumir Jonas em 4 palavras? Descaso, capítulo 1, dependência, capítulo 2, diligência, capítulo 3 e decepção, capítulo de número 4. Na semana passada, pode passar aí, nós vimos o capítulo 1 do livro de
Jonas. E o tema foi o testemunho, semana passada não, o último sermão, lá um mês atrás. O testemunho de quem trata o Senhor com descaso. E nós vimos algumas verdades interessantes, versículo 1 a 3 do capítulo de número 1. Por que Jonas ele fugiu da vontade do Senhor? Por que há essa falta de aceitação da vontade do Senhor? Por que ele se dispôs a fugir de Deus? Primeiro, ele fugiu porque conhecia Nínive, sabia da crueldade, sabia dos riscos e sabia muito bem, porque a crueldade dos assírios era uma crueldade lendária que todos os povos do Antigo Oriente conhecia aquele tipo de sociedade, e inclusive estudiosos falam que algumas cidades, quando sabiam que seriam conquistadas pelos assírios, elas cometiam suicídio coletivo antes disso acontecer. E Deus está dizendo para Jonas ir no coração do império assírio, anunciar uma mensagem dura, uma mensagem de destruição, caso não houvesse arrependimento. Jonas também fugiu porque ele discordava de Deus. Ele sabia que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, sim, poderia poupar os assírios caso ocorresse arrependimento. Mas ele foge também porque ele não quer rever a sua própria teologia. Que teologia? Teologia do bem-estar. Ele queria ver Israel cada vez mais crescendo e prosperando. Ele havia tido uma profecia de que durante o reinado de Jeroboão II, Israel iria crescer um pouco mais como nação. Isso estava acontecendo, e ele sabia que se o império assírio não chegasse ao fim, esse império lá na frente poderia produzir o fim da nação de Israel. Então ele está pensando no seu próprio bem-estar. Nós, durante o louvor, fomos muito desafiados sobre a questão da zona de conforto. Jonas não queria sair da zona de conforto. Ele queria que Israel continuasse crescendo, e ele queria que Deus destruísse a Síria. E para isso acontecer, ele não deveria ir à Síria anunciar o arrependimento que Deus lhe mandara dizer. Então ele está pensando no seu próprio bem-estar. Ele não quer rever a sua teologia. Ele não quer rever a maneira como ele interpreta a interação de Deus com o mundo. E esse é um grande desafio para os cristãos. Porque à medida que nós vamos conhecendo a palavra, à medida que nós vamos conhecendo a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, nós somos desafiados a rever a nossa teologia e tentar a cada vez mais fazer com que a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus seja ouvido pelas pessoas. Quem rever a teologia chega nesse ponto. Quem não rever não chega. Passará uma vida dentro do seu próprio mundo, da sua própria zona de conforto. E aí nós vemos nos versículos 4 a 17, pode passar, ainda no capítulo de número 1, fenômenos que indicam o descaso quanto ao Senhor e a sua vontade. Ou seja, que tipo de experiência poderá passar quem trata a Deus e a sua vontade com descaso? Em outras palavras, quando uma pessoa obstinadamente, rebeldemente, ela sabe que o caminho de Deus para ela é A, mas ela quer ir pelo caminho B. Ela sabe que a vontade de Deus para a vida dela é naquela direção, mas ela quer ir para essa direção. A pessoa que está em rota de fuga da vontade de Deus, ela experimenta que tipo de experiência? Ela passa por que tipo de situação na vida? E aí nós destacamos pelo menos 8 situações pelas quais Jonas passou, e que é possível que, se você um dia decidir deliberadamente sair da vontade de Deus, talvez você passe também. Primeiro, é que Deus já não lhe dirige mais a palavra por meio da sua voz, mas Deus lhe dirige a palavra por meio do caos. Deus vai alcançar a Jonas em fuga? Vai. Como? Por meio de uma tempestade. Quem está fugindo de Deus já não ouve mais a voz de Deus, e a palavra já não lhe é mais suficiente ao coração. Mas Deus, se quiser alcançar essa pessoa, alcançará sim. Como? Por meio do caos, por meio de tribulação, por meio de sofrimento, por meio de dias difíceis, dias de teste, dias de provação. É por isso que um dos grandes pensadores da história da igreja, século XX, C.S. Lewis, um homem que saiu de um contexto de ateísmo e se converteu, ele vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus. E ele chega a mencionar sobre o sofrimento como algo, como sendo a auto-humilhação de Deus.